Obrigado, Vera. Vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje um texto de agosto de 67, entrada dos incrédulos no plano espiritual. Então, são dois casos aqui de espíritos que se manifestaram nessa condição aqui de incrédulos, e vamos ver como é que esses caras ficaram na sua chegada no plano espiritual. Só compartilhar aqui. Estão vendo o texto? Sim, Mário. Soraya, então, quando quiser, por favor. Agosto de 1867. Deixa eu aumentar aqui. O doutor Cláudio, Sociedade de Paris, médium, Sr. Morim, em sonambulismo espontâneo. Um médico, que designaremos sob o nome de Dr. Cláudio, conhecido de alguns dos nossos colegas, cuja vida tinha sido uma profissão de fé materialista, morreu há algum tempo de uma afecção orgânica que ele sabia ser incurável. Chamado, sem dúvida, pelo pensamento dos que o haviam conhecido e que desejavam conhecer sua posição, manifestou-se espontaneamente por intermédio do Sr. Morim, um dos médiuns da sociedade, em estado de sonambulismo espontâneo. Já várias vezes esse fenômeno se produziu por esse médium e por outros adormecidos no sono espiritual. O espírito que assim se manifesta apodera-se da pessoa do médium e se serve de seus órgãos como se ele ainda estivesse vivo. Então, não mais é uma fria comunicação escrita, enquanto o que temos diante dos olhos é a expressão, a pantomina e a inflexão de voz do indivíduo. Foi nessas condições que se manifestou o Dr. Cláudio, sem ter sido evocado. Sua comunicação, que publicamos textualmente a seguir, é instrutiva sob vários aspectos, principalmente porque descreve os sentimentos que o agitam. A dúvida ainda constitui o seu tormento e a incerteza de sua situação que o mergulha numa terrível perplexidade, e ainda está a sua punição. E aí está a sua punição. É um exemplo a mais que vem confirmar o que se viu muitas vezes em casos semelhantes. Após uma dissertação sobre outro assunto, o médium absorvido se recolhe alguns instantes, depois, como se despertasse penosamente, assim se exprime, falando consigo mesmo. Vamos, antes da gente ver o que o Espírito falou, vamos pontuar alguns itens aqui dessa introdução. Então, nós vimos aqui que foi o senhor Morim, sei lá, né, em sonambulismo espontâneo, que fez trouxe essa comunicação desse espírito, que eles designaram o Dr. Cláudio, o nome dele não era esse, mas eles, até para preservar, provavelmente, ali a identidade dele, deram esse nome. Identificam aqui que ele é materialista, que ele morreu de uma doença que ele, como médico, sabia ser incurável, então a doença que depois ele vai explicar que foi uma doença longa ali, né? Foi uma comunicação espontânea, então eles vão falar aqui que ele foi chamado, sem dúvida, pelo pensamento dos que o conheciam ali, mas que ele se manifestou espontaneamente. Então não foi uma evocação como era comum acontecer lá na Sociedade Espírita de Paris. Então, não foi aquela evocação tradicional, foi uma evocação em pensamento e ele espontaneamente se manifestou ali. Vai dizer aqui para nós, Kardec vai dizer aqui nessa introdução, que vai falar desse estado de sonambulismo, dessa mediunidade sonambúlica, que ele havia tratado um mês antes e que nós tratamos aqui, né, daquele fenômeno de sonambulismo espontâneo, né, sonambulismo mediúnico espontâneo. E aí ele descreve aqui nessa introdução um pouco do que é esse fenômeno, como aconteceu essa comunicação a partir desse fenômeno. Né? Então, ele vai falar ali que, na verdade, nesse caso dessa modalidade sonambúlica, né, o espírito se apodera da pessoa ali e serve dos seus órgãos como se ele estivesse vivo. Então, ele vai falar que não é mais uma fria comunicação escrita, né, porque a comunicação escrita, o médium vai lá, recebe, se for intuitivo ou mecânica, e faz a escrita ali. Nesse caso, não, ele descreve aqui que
o que temos adiante de nós aqui, segundo as palavras dele, é a expressão, né, a pantomima, que na verdade é a representação ali a partir dos gestos, das expressões faciais, do movimento, da personalidade que está ali se apresentando, e a inflexão de voz do indivíduo. Então, o que ele está dizendo aqui, nessa modalidade de mediunidade, quando acontece esse tipo de manifestação, você consegue identificar o espírito, porque ele vai falar com a voz do espírito quando estava encarnado, e você vai conseguir perceber, né, os trejeitos, as expressões faciais, os movimentos, ali os gestos daquele desencarnado. Diferentemente até de uma psicofonia, né, que eles podem falar, mas é uma psicofonia? Sim, é uma psicofonia, mas na psicofonia, na maioria das vezes, o médium não tem essas alterações. Nós estamos vendo o médium falar mesmo com a entonação de voz dele, né, com as expressões dele, então você não vê essas mudanças. Nesse caso aqui, ele faz esse aparte aqui, ele faz essas aspas aqui para poder mostrar, né, que é um fenômeno diferente dos fenômenos normais que estavam acontecendo ali. E por que ele faz isso? Porque é um fenômeno novo, esse fenômeno tinha se apresentado pela primeira vez em reuniões, não havia muito tempo. Não sei se lembram lá, quando nós estudamos esse fenômeno, que eles começaram lá antes das férias deles lá da Sociedade Espírita, ocorreu uma das manifestações, e na volta aquela que ele descreveu longamente, que nós estudamos aqui por 2 semanas, falando desse sonambulismo espontâneo. Então, é bem interessante porque a gente já tem alguns exemplos aí que a gente já participou, que já viu, e tem exemplos muito notórios aí, do Divaldo, por exemplo, quando ele faz uma comunicação onde ele apresenta ali o doutor Bezerra de Menezes, e aí modifica a voz, então tem algumas coisas aí que a gente já viu acontecer nessa linha. Voltando aqui para o doutor Cláudios, né, ele vai voltar a mencionar aqui que ele não foi evocado, que foi uma comunicação espontânea, e que ela é muito instrutiva, né, porque ela traz ali vários aspectos para a gente poder observar. Primeiro que ele vai descrever os sentimentos que o agitam lá no plano espiritual, isso é importante, Kardec buscava muito essa identificação ali desses sentimentos, da situação do espírito no plano espiritual. Vai mostrar ali que a dúvida, né, constituía o tormento dele, ele era materialista, então a dúvida sobre o que estava acontecendo com ele ali, sobre a existência da alma de Deus e tudo mais, era o grande tormento dele. E a incerteza sobre a situação dele, né, que não acreditava em nada, era realmente a sua punição. Então, ali estava a sua punição, esse sentimento de incerteza do que ia acontecer com ele ali. Então, nós temos a razão do tormento dele, é a dúvida, e a punição é essa incerteza quanto à sua situação. Então, aqui nós temos a introdução aqui do nosso texto. Ok? Vamos lá, se alguém tiver alguma coisa, é só parar aí para falar, tá? Pode seguir. Ainda um sistema. Que há de verdadeiro e de falso na existência humana, na criação, na criatura, no Criador? A coisa existe? A matéria mesmo verdadeira? A ciência é uma verdade? O saber uma aquisição? A alma existe? O Criador, a divindade não é um mito? Mas que digo eu? Por que essas blasfêmias multiplicadas? Porque, em face da matéria, não posso crer, ó meu Deus, não posso ver, sentir, compreender. Deixa eu subir um pouquinho. Matéria. Mas sim, tudo é matéria. Tudo é matéria. Entretanto, a invocação a Deus veio-me à boca. Por que então eu disse, ó meu Deus? Por que esta palavra, se sei que tudo é matéria? Sou eu? Não é o eco do meu pensamento que raciocina e se escuta? Não são os últimos repiques do sino que eu tocava? Matéria. Sim, a matéria existe, eu o sinto. A matéria existe e eu a toquei. Mas nem tudo é matéria. E contudo, tudo foi auscultado, apalpado, tocado, analisado, dissecado, fibra a fibra, e nada senão a carne,
sempre a matéria que, desde o instante em que o grande movimento parou, parou também. O movimento para, o ar não chega mais. Mas, se tudo é matéria, por que ela não mais se põe em movimento, porquanto tudo que existia quando ela se agitava existe ainda? E, contudo, ele não mais existe. Mas sim, eu existo. Nem tudo acabou com o corpo. Na verdade, estou mesmo morto. Entretanto, esse roedor que alimentei, que cuidei com as minhas mãos, ele não me perdoou. É verdade, eu estou morto. Mas essa verdade que vi nascer, crescer, tinha uma alma? Ah, a dúvida, sempre a dúvida, em resposta a todas as minhas secretas aspirações. Mas, se eu sou, ó meu Deus, se eu existo, fazei que eu me reconheça, fazei-me vos pressentir, porque se eu sou, que longa sucessão de blasfêmias, que longa negação de vossa sabedoria, de vossa bondade, de vossa justiça, que imensa responsabilidade do orgulho assumir sobre minha cabeça. Mário, pode subir um pouquinho? Por favor. Oh, meu Deus, mas sim, eu ainda tenho um eu que nada queria admitir que fosse possível tocar, duvidei de vossa sabedoria, meu Deus, é justo que duvidei. Sim, eu duvidei. A dúvida me persegue e me castiga. Oh, 1000 mortes antes que a dúvida que eu vivo. Eu vejo, eu encontro velhos amigos, e contudo, todos eles morreram antes. Mary, meu pobre louco, mas o louco não sou eu? O epíteto de louco se adapta à sua personalidade? Tô bem. Então vamos lá. Começou aqui essa comunicação, a gente percebe aqui um espírito bastante perturbado, né, bastante confuso ali. Ele começa falando ainda um sistema, né, e evocando essa ideia de sistema, né, sistema que é esse conjunto de pensamentos, uma doutrina, uma forma de se definir alguma coisa. Então, ele vem colocar nesse ainda um sistema, então ainda estão colocando um sistema na minha cabeça, como se eu tivesse... Porque, na verdade, ele tinha um sistema para definir as convicções dele, né, que era o sistema materialista ali. Então, ele vai perguntar, a alma existe? Né? Ele estava confuso ali, totalmente confuso. Aí ele vai falar, o Criador e a divindade não são um mito, né? Não é um mito, o Criador e a divindade não é um mito. Então, ele estava ali entre os dois sistemas, né? O sistema materialista que ele havia professado e vivido o tempo inteiro, e um sistema espiritualista que mostrava para ele um plano espiritual, a sobrevivência da alma, né, que mostrava ali intrinsecamente que existia algo mais, uma inteligência suprema, alguém que comandava esse processo todo do universo. Né? Então, o indivíduo vê cair por terra todas as suas convicções. E aí, nesse momento, vem essa tremenda dúvida dele ali. E ele, no meio dessa dissertação confusa dele, né, e ele fala, eu não posso crer, ó meu Deus, né? Não posso ver, não posso sentir, não posso compreender. E ele mesmo, depois ele evoca, né, falando que a matéria, tudo é matéria, né? Então, por que ele estava fazendo a invocação de Deus? Por que a invocação de Deus tinha surgido da boca dele? Então, a confusão dele era tamanha que, nesse momento, já era quase que impossível ele não imaginar a hipótese da existência de Deus. Então, ele estranha, né? No meio da narrativa dele, quando ele solta esse, ó meu Deus, ele estranha, não era uma coisa, ele não acreditava em Deus. Ele era um materialista convicto aqui. Então, mas ele trazia consigo, provavelmente, essa ideia inata de Deus, como todos temos, e ali ela estava aflorando para ele. Enquanto ele estava encarnado, a gente infere aqui que ele podia abafar essa ideia inata de Deus, né, através desse sistema que ele criou, né, ou que ele adotou, do materialismo. Ele justifica ali, né, que a questão da matéria, ele como médico ali, ele vai falar ali que tudo é matéria, e ele verificou, ele apalpou, ele tocou, ele analisou, ele dissecou fibra a fibra, né, o ser humano ali, e ele não encontrou nada além da carne.
Então, o que ele está querendo dizer ali? Que em tudo aquilo que ele viveu, que ele estudou, que ele pôde experimentar, provar, testar, esse sempre é a matéria. O que ele encontrou foi sempre a matéria. Então, a gente percebe aqui um indivíduo extremamente enraizado nas questões, nos sistemas científicos, materiais, né, inclusive muito comuns daquela época, né, daquela época de Kardec ali. Então, nada senão a carne ali, né? E aí ele fala um pouco do movimento aqui, numa sucessão de frases bem confusas ali, e aí ele fala, por que as coisas agora não se põem em movimento? Se tudo é movimento e tudo é matéria, agora não se põe em movimento. Então, ele estava falando ali também do plano espiritual, e talvez até da interseção dele do plano espiritual no plano material ali, onde ele não podia movimentar as coisas, onde as coisas não se movimentavam do jeito que ele estava acostumado que se movimentassem. Então, aqui a gente tem leis naturais, né, leis da física, da química, e que regem o nosso planeta, quando nós estamos, que regem a matéria, que regem a nossa vida, a nossa atuação aqui, e ali era de tudo diferente. Então, isso também, ele mostra aqui para nós que isso causava para ele uma confusão, né, um choque ali de realidade. Então, essa confusão que ele estava entendendo o plano espiritual ou não entendendo, né, e essa dúvida dele, esse estado em que ele estava, justamente é a razão do sofrimento e a própria punição dele pelo fato dele não ter avançado ali. E ele demonstra aqui, depois, no terceiro parágrafo que nós vemos agora, que ele tem plena consciência de que ele está morto. Então, ele vai falar, olha, eu existo, sim, eu existo. Nem tudo acabou com o corpo. Então, olha que interessante, ó, nem tudo acabou. Então, alguma coisa acabou, né? O corpo acabou. E ele faz o questionamento, será que eu estou mesmo morto, né? E aí ele fala uma frase que eu achei interessante, ele fala assim, ó, entretanto, esse roedor que eu alimentei e que cuidei com as minhas mãos não me perdoou. Então, o que ele está falando aqui, né, desse roedor? É uma sucessão meio confusa, né, que ele vai trazendo, mas é muito provável que ele esteja se referindo aqui, pelo menos eu entendi assim, que ele pôde perceber nesse processo dele do desencarne, do desprendimento do corpo físico, algum tipo de roedor se alimentando do corpo físico dele, né, o que é muito comum acontecer. Então, por isso que ele vai colocar aqui, ó, esse roedor que alimentei, que cuidei com as minhas mãos, não me perdoou. Né? É verdade, eu estou morto. Então, é como se ele estivesse relembrando, né? E ele vai relembrar ali de algum rato comendo a carne dele ali, e ele, como médico, talvez tivesse trabalhado em experimentos com esses animais e cuidado desses animais ali, talvez para experimento, e aqui eu estou simplesmente fazendo uma interpretação do que eu li. Ele não disse isso aqui, mas eu estou inferindo que pode ter sido uma linha de raciocínio dele ali. Né? E aí, ele vai falar lá, mas eu estou morto mesmo, né? Essa doença que eu vi nascer, que eu vi crescer, aí ele está falando da doença que ele passou ali, né? E aí ele muda, eu tinha mesmo uma alma? Será que eu tinha uma alma? E eu não sabia que eu tinha? Então ele está nessa. E aí ele vai, no próximo parágrafo, falar ali, né, da dúvida, né? Ele fala, então, a dúvida, sempre a dúvida ali, né? Em resposta a todas as secretas aspirações, né? Mas se eu sou, né? Ó, meu Deus, de novo, né? Se eu existo, e olha só que interessante agora, para onde ele parte com o raciocínio dele, né? Ele fala, eu estou em dúvida, mas eu já sei que eu estou morto. Agora, se eu existo mesmo, né, como uma alma, então ele já está aqui colocando uma situação que, se ele existe como alma, Deus também existe. E aí ele vai colocar ali, ó, que longa sucessão de blasfêmias, né? Então ele começa a remoer um pouco aquilo que ele viveu enquanto materialista, né? Que sucessão de blasfêmia, que longa sucessão de negações da vossa sabedoria e da vossa bondade. Então ele está aqui demonstrando nessa dúvida, que ele já quase não tinha dúvida pelo que ele está colocando aqui. Ele sabia que ele estava morto, ele sabia que alguma coisa dele tinha continuado viva, então, portanto, deveria ser a alma. Né? E ele tendo essa alma, existe então um Deus que ele negou, que ele blasfemou. Né? Então, ele vai falar ali que imensa responsabilidade através do orgulho eu assumi. Então, ele já começa aqui a demonstrar o remorso, esse sofrimento, esse sentimento de culpa, essa é a situação dele ali, né? Até por ter negado a existência de Deus ali. Duvidei de vossa sabedoria, ele continua aqui fazendo essa meia-culpa, né? E aí ele fala, ele pede ali, né, para que Deus pudesse ajudá-lo ali, né?
Ele vai falar, me ajude aqui para que eu possa enxergar, para que eu possa encontrar. Ele faz uma súplica ali, né, para que Deus pudesse se mostrar a ele ou fazê-lo entender a existência de Deus. E ele fala uma frase que é bastante interessante, né, no final desse trecho que nós lemos, que ele vai colocar ali, né, 1000 mortes antes que a dúvida em que vivo. Isso aqui vai muito, né, em concordância com o que Kardec sempre colocou a respeito da dor material e da dor moral. Isso aqui ele está expressando uma dor moral, uma dor da consciência, uma dor do espírito dele ali, não é uma dor material. E a gente já viu aqui nos nossos estudos que Kardec seleciona esse sofrimento dos espíritos ali em duas categorias, porque existem espíritos que desencarnam, não sabem que estão desencarnados, estão ainda muito materializados e têm a sensação da dor física. Então, a gente tem muitos relatos, né, de espírito trazendo a sensação da dor física. Ele vai falar que ele está sentindo ainda dor de cabeça, está sentindo dor no ferimento que ele teve, está sentindo dor da doença que ele tinha, né, que o acompanhou nos últimos momentos dele ainda encarnado. Então, ele continua expressando aquela dor física. É como se ele estivesse sentindo aquela dor física. Na verdade, ele não está sentindo, ele não tem um corpo físico mais. Mas aquela impressão é da dor física. Então, não dá para você falar para ele que ele não está sentindo, né? Então, essa é a dor física. Ela é uma sensação de dor, mas a expressão que ele sente é essa. Mas Kardec já fala, a outra dor, que é a dor moral, é muito pior do que essa. É muito pior que essa. E olha o que o Espírito vem falar aqui, 1000 mortes antes da dúvida que eu vivo. Né? Então, ele teve uma morte muito provavelmente dolorosa. Foi uma doença que foi se escalando. Né? Então, se a gente imaginar lá no século XIX, naquele momento ali, nós não tínhamos medicamentos adequados para poder fazer os cuidados paliativos que a gente faz hoje, as sedações, na forma que nós fazemos hoje. Então, a gente imagina que as doenças eram, de fato, muito mais dolorosas do que elas são. E ele fala aqui que ele preferia 1000 vezes aquele processo da morte, né, que deve ter sido dolorida para ele, sofrida para ele, do que o que ele está passando agora, que é essa dor moral. Então, chamou bastante atenção aqui. E aí ele ainda coloca ali, olha, eu encontro velhos amigos. Então, ele estava naquele processo ali, mas ele ainda encontrava, ele já estava encontrando os espíritos, as pessoas mortas ali. Ele cita um ali, ele fala de um tal de Mary, meu pobre louco ali, mas o louco sou eu. Então, olha só. Então, esse louco, meu pobre louco, deve ter sido alguém que ele conheceu e que era um desses loucos que vagavam pela rua, né? Uma pessoa que faleceu antes dele, e ele encontra esse cidadão lá no plano espiritual. Né? Então, ele vai falar, será que, né, o epíteto de louco se adapta à sua personalidade? Então, o louco sou eu, né? O louco sou eu de não ter visto o que eu podia ter visto. Então, ele faz aqui esse relato, né, carregado, né, com cores fortes aqui, carregado de culpa, carregado de dúvidas e de reflexões interessantes que ele vem fazendo aqui. Né? Então, se percebe um espírito muito inteligente ali e fazendo todo esse raciocínio, né, sobre Deus, sobre a existência dele, sobre o que ficou e o que sobrou. Né? Olha, meu corpo físico ficou aqui, alguma coisa sobrou. Então, ele já estava nessa condição dele de cientista, de pesquisador, de estudioso, observando, olha, sobrou alguma coisa, ele não sabia, mas era o perispírito dele que sobrou ali junto do espírito dele. Então, ele vai trazer esse volume aqui de informações interessantes para nós aqui. Tudo bem? Algum comentário? Sigamos. Vejamos, então, o que é a loucura? A loucura, a loucura. Decididamente, a loucura é universal. Todos os homens são loucos num grau maior ou menor, mas a sua loucura, a dele, não era sabedoria ao lado de minha própria loucura? Para ele, os sonhos, as imagens, as aspirações ao além é justiça. Conhecia eu esse desconhecido que a mim se apresenta inopinadamente? Não, não. O nada não existe, porque se existe, esta encarnação de negação, de crimes, de infâmias, não me torturaria assim. Mário, você sobe um pouquinho, por favor? Eu vejo
mas vejo demasiado tarde todo o mal que fiz. Vendo hoje e reparando pouco a pouco, talvez um dia seja digno de ver e fazer o bem. Sistemas orgulhosos, produtos de cérebros humanos, eis para onde nos conduzes. Num é a divindade, no outro, a divindade material e sensual. Num terceiro, o nada, nada. Nada, divindade material, divindade espiritual, são palavras? Eu peço para ver, meu Deus. E se existo, e se vós existes, concedei-me o favor que vos peço. Aceita a minha prece, porque vos peço, ó meu Deus, que me façais ver se eu existo, se eu sou. Estas últimas palavras foram ditas com um tom dilacerante. Só um minutinho, antes da gente entrar na observação aqui de Kardec. Então, ele falou do amigo louco lá, ele começa a falar, né, o que é essa loucura, né, a loucura, todo mundo é louco universalmente ali, e aí ele começa a descrever o amigo, né, que ele tinha naqueles sonhos dele, os devaneios ali, né, ele tinha as imagens, as aspirações ao além quer dizer, ao além da vida. Com certeza esse amigo devia falar do além da vida, e ele era taxado de louco ali, né, mas ele fala, mas é a justiça, e aí ele já está falando dele de novo, né, a justiça é o que ele está sofrendo ali, né. E ele vai falar, eu conheci esse desconhecido que se apresenta para mim inopinadamente, que é o plano espiritual, que é a sobrevivência da alma, né? Não, ele não conhecia. E aí ele já atesta aqui, não, o nada não existe, ele vai dizer, porque se eu existisse, essa encarnação de negação, de crime, não me torturaria assim. Então ele já está consciente de que ele tem um espírito, que ele tem uma alma, que essa alma sobreviveu à morte, que o nada não existe, portanto, o sistema que ele seguia, que ele professava, estava completamente errado, e ele sofria por isso ali. Então, ele fala, hoje eu vejo, né? Então, quer dizer, ele já tomou consciência daquilo. E ele fala, mas eu vi tarde demais, eu vejo tarde demais. Ele teve a oportunidade de ver isso enquanto encarnado, não deu espaço a isso, porque estava enraizado naquele sistema, e agora está vendo, e se lamentando por achar que está vendo tarde. Nós falamos aqui também várias vezes aí nas últimas semanas, lembra do aproveitar a reencarnação, né? Da raridade que é um momento de encarnação ali, e do sofrimento que é quando a gente chega no plano espiritual e você percebe que você não aproveitou aquela encarnação da forma que devia. Esse é o sofrimento que ele está estampando aqui, em última instância, é esse aqui. E aí ele fala assim, olha, talvez um dia eu seja digno de ver e fazer algo diferente. Então, ele já está mostrando aqui uma outra face interessante de um processo, que é a esperança. Ele está mostrando que existe a esperança de um novo dia. É bacana isso aqui, porque ele traz todo o processo dele de confusão, de sofrimento, de dúvida, né, de insegurança, de descobrir, de ter o remorso, de tentar, de alguma maneira, se reconciliar, né, com Deus, com tudo aquilo que aconteceu. E aí ele vê essa luz no fim do túnel. Então, é um espírito extremamente inteligente que ele conseguiu passar por esse processo e já está olhando lá. Não está sofrendo menos do que ele vinha sofrendo, mas ele pelo menos vê o fim, né? Porque aí, voltando naquela questão que nós falamos da classificação de Kardec, da dor material e da dor moral, Kardec ainda vai falar que um dos grandes problemas da dor moral é o fato do espírito não enxergar o final dela. Porque quando é a dor física, ele está num processo de confusão, sentindo aquela dor, ele não está nem fazendo essas reflexões. Esse espírito que está mais enraizado na matéria, que está ali mais ainda, né, num processo ainda se imaginando vivo, sentindo aquelas dores, ele não está fazendo essas reflexões aqui filosóficas que doem quando o espírito faz. E quando você já chega nesse ponto, em que você entra nesse processo de dor moral, o que Kardec coloca é que durante uma parte desse processo, às vezes muito longa, né, outras mais, outras menos longas, o espírito começa ele se desespera porque ele acha que isso é eterno. Então, esse aqui é o drama. Aqui nós já estamos vendo aqui o nosso doutor Cláudio enxergar ali e saber que, olha, eu não sei quando, mas talvez um dia eu consiga fazer diferente disso aqui. E aí, depois dele fazer essa colocação, ele faz uma advertência, ele vai falar dos sistemas, né, aos sistemas orgulhosos, produtos dos cérebros humanos, né? Olha o que a eles conduzem. Então, ele vai fazer uma advertência
esse conjunto de sistemas que existem e que a gente adota, cada um de nós adota um sistema desse, né? E Kardec alertava contra os espíritos de sistema, porque muitas das comunicações traziam um sistema que explicava alguma coisa. Então, às vezes, vinha um espírito e trazia um sistema explicando a reencarnação. Outro trazia um sistema explicando alguma coisa. Kardec tomava o maior cuidado com isso, a quem eles chamavam de espíritos de sistema, que eram os espíritos que traziam essas explicações, esses roteiros, né, essas fórmulas, esses manuais, e o que ele fazia? Testava, ele estressava esse sistema. Ele pegava aquela informação do espírito e entrevistava vários outros e fazia o que se chamou de Conselho Universal do Ensinamento dos Espíritos ali, para poder chegar numa situação onde houvesse um volume considerável de fontes que podiam garantir que aquilo lá tinha uma probabilidade muito maior de estar certo. E lembrando aí só, acho que todos aqui já sabem, né, Kardec, no começo do seu trabalho, Kardec não trabalhava a reencarnação do jeito que ela é. Não foi. E aí os espíritos começaram a trazer para ele as informações da reencarnação, do processo, como funcionava, para que servia, lei de causa e efeito. E aí Kardec pegou e não era esse o sistema que ele tinha desenhado para ele. Era um bom sistema que ele tinha, mas a partir do momento que ele começou a verificar e a confrontar o sistema da reencarnação, conforme vinham essas novas orientações, ele jogou fora aquilo que ele tinha de convicção e adotou a convicção vinda dos espíritos aí de diversas áreas. Então, aqui o espírito está mostrando para nós, está falando dessa questão desses sistemas aí, né? Então, depois ele vai fazer uma prece, olha só a mudança dele, né? Então, olha, eu peço para ver, meu Deus, se eu existo, e se vós existis, concedei-me o favor que vos peço, e aceitai a minha prece. Olha que coisa, né? Olha que transformação desse espírito, né? Que vai de um materialista, e que primeiro negou, muito provavelmente por um tempo ele negou tudo, né? Então ele estava ali num processo de confusão, falando, não morri ainda, e aí ele teve que ver o seu corpo se decompor, o roedor roer seu corpo, para ele poder começar a compreender. Aí ele começa a ver como funciona o plano espiritual, que os movimentos não são iguais aos movimentos da matéria, que ele não tem mais influência sobre os movimentos da matéria, ele vai começar a encontrar com outros desencarnados, então tudo isso foi formatando na mente dele uma situação onde ele não tinha mais dúvidas de que ele estava morto. E também foi aflorando esta certeza de que Deus existe. E aqui ele chega e pede, suplica novamente para que Deus aceitasse a prece dele ali, né, para que ele possa seguir o seu caminho ali. E aí eles fecham aqui, a Kardec faz, né, porque é o editor da revista, um parêntese ali, coloca essas últimas palavras da prece foram ditas com um tom dilacerante. Então ele demonstra ali o sofrimento dele nesse momento. Ok? Comentários? Quietos hoje, hein? Ô, Mário, eu acho que é porque é um texto, assim, muito... Ele, na verdade, ele está expressando, né, as sensações, então, a interpretação que você está fazendo, eu acho que já é, na verdade, suficiente no momento, né, não tem muito... Mas é de uma pessoa materialista que desencarna, então é interessante ver como que o sofrimento é muito maior, né? Ele próprio expressa que se ele tivesse tido, né, noção disso antes, ele não estaria sofrendo tudo que ele está sofrendo, né? Espero que a gente não passe por isso, né? Um sofrimentozinho, assim, né? Mas não é fácil, né? Mas é bacana. Tá certo. Vamos ver o que Kardec vai falar agora na observação ali. Você vai ver o que é a gente passar por isso ou não. Vamos nessa. Vamos lá. Se o senhor Cláudio perseverou até o fim na sua incredulidade, não foram os meios de se esclarecer que lhe faltaram. Vixe. Como médico, tinha necessariamente o espírito cultivado, a inteligência desenvolvida, um saber acima do vulgo, e, contudo, isso não lhe bastou. Em suas minuciosas investigações da natureza morta e da natureza viva, ele não entreviu Deus, não entreviu a alma. Acho que saiu. Não sei aqui, peraí. Apertei um botãozinho. Estou voltando.
Aqui, ó. Aqui. Vendo os efeitos, não soube remontar à causa, ou melhor, ele havia imaginado uma causa à sua maneira, e seu orgulho de sábio o impedia de confessá-lo a si próprio, de confessar, sobretudo, à face do mundo que ele podia ter se enganado. Circunstância digna de nota. Ele morreu de um mal orgânico que ele sabia, por sua própria ciência, ser incurável. Esse mal que ele tratava era uma advertência permanente. A dor que lhe causava era uma voz que lhe gritava sem cessar que pensasse no futuro. Entretanto, não pôde triunfar sobre sua obstinação. Ele manteve os olhos fechados até o último momento. Será que esse homem algum dia poderia ter se tornado espírita? Certamente não. Nem fatos, nem raciocínios teriam podido vencer Mário. Você sobe um pouquinho, por favor. Mário, acho que precisa descer um tiquinho, peraí. Não, aqui, ó. Aqui. Nem fatos. Nem fatos, nem raciocínios teriam podido vencer uma opinião estabelecida a priori, e da qual ele estava decidido a não se desviar. Ele era desses homens que não se querem render à evidência, porque neles a incredulidade é inata, como a crença em outros. O sentido pelo qual um dia poderão assimilar os princípios espirituais ainda não eclodiu. Eles são para a espiritualidade o que os cegos de nascença são para a luz, não a compreendem. Portanto, a inteligência não basta para conduzir pelo caminho da verdade. Ela é como o cavalo que nos carrega e que segue a rota. E segue a rota que lhe traçamos. Se essa rota conduz a um pântano, ela aí precipita o cavaleiro, mas, ao mesmo tempo, dá-lhes os meios de se erguer. Tendo o senhor Cláudio morrido voluntariamente como cego espiritual, não é de admirar que não tenha visto a luz imediatamente, que ele não se reconheça no mundo que não quis estudar, que morto com a ideia do nada, duvide de sua própria existência, incerteza pungente que constitui o seu tormento. Ele caiu no precipício para onde impeliu a sua montaria inteligência. Mas ele poderia erguer-se dessa queda e parece já entrever um clarão que, se o seguir, o conduzirão ao porto. É em seus louváveis esforços que é preciso sustentá-lo pela prece. Quando tiver gozado dos benefícios da luz espiritual, ele terá horror às trevas do materialismo. Se um dia voltar à Terra, será com intuições e aspirações muito diversas das que tinha nesta última existência. Bem interessante aqui esse finalzinho, né? Bem bacana, que essa observação de Kardec aqui. Então ele começa falando, ele, na sua existência ali encarnado, ele perseverou até o final na incredulidade. Então ele continuou ali se mantendo, né, firme no seu sistema de incredulidade ali. E que não foram poucos os meios de o esclarecer. Né? Por isso que eu brinquei com a Soraya ali, né? Que ela falou, será que nós não vamos sentir isso? Né? Será que nós não vamos viver isso? É assim, se a gente chegar lá e viver uma situação dessa, eu acho que a gente vai ficar pior ainda, porque ele não tinha, né, a doutrina espírita, ele não tinha a comunicação dos espíritos, ele não tinha nada do que a gente tem para trabalhar. Né? Ele tinha, como Kardec coloca aqui, né, uma inteligência muito desenvolvida, um saber acima do vulgo ali, então era uma pessoa muito inteligente ali, que ele não conseguiu foi fazer a leitura. Achei bacana a forma como Kardec coloca aqui, para variar, né? Ele vai falar aqui que ele não conseguiu entrever a alma, ele não conseguiu ali, a partir dos efeitos, remontar a causa. Então, ele simplesmente adotou que o nada, que a matéria era tudo, né? E que depois não tinha nada. Mesmo, e aí ele passou por cima desses efeitos. É isso que Kardec vai colocar aqui. Porque a gente fica pensando, como é que ele poderia, né, ele não tendo uma condição, né, não sendo um espiritualista, não tendo trazido com ele essa predisposição de ser um espiritualista, como é que ele, como um médico, um cientista, um materialista, ele poderia ter descoberto isso? Olha, vê os efeitos e procura a causa. Eu não encontrei a causa, mas os efeitos estão ali. Então você tem que extrapolar de alguma maneira. É isso que o Kardec vai colocar. Ele tinha inteligência suficiente para fazer isso.
É diferente do indivíduo ignorante, que eu não tenho estudo, eu não tenho condição de ter acesso a isso. Então, cada um faz o que dá. E a questão é, o julgamento, né, que vai ser feito pela nossa própria consciência é de acordo com o que a gente tem para hoje. Né? Se eu não tenho conhecimento para fazer essa descoberta, está tudo bem, está tudo certo, ninguém vai me cobrar. O problema é, eu tenho a condição e eu não fiz. Então, aí, complicou. Né? Complicou. E Kardec ainda vai colocar aqui, ó, uma outra circunstância digna de nota. Ele teve uma doença que ele já sabia que ela era incurável, né? E ela era também uma voz para que ele refletisse sobre o seu futuro. Ele pensasse no futuro da humanidade. Né? Então, quer dizer, ele ainda teve um espaço de tempo ali, né, que a doença foi uma possibilidade dele poder dar mais alguns passos com relação a esse tipo de pensamento. Mas ele ficou enraizado ali, né, naquela condição dele, sem poder olhar para lado nenhum. E aí Kardec faz a pergunta, ele poderia ter se tornado um espírita algum dia? E ele já responde, não, não é possível uma pessoa dessa se tornar espírita, porque nele a incredulidade é inata. Então ele não está aberto para pensar sobre isso, para refletir sobre isso. Então ele fechou o sistema dele ali, e é esse aqui. Qualquer coisa que vem fora não interessa para ele. Ele não vai pesquisar. É isso que Kardec está pontuando. Se ele fosse pesquisar lá os efeitos, buscar as causas das coisas com a inteligência dele, se ele não tivesse enraizado nesses limites que o sistema trouxeram para ele, ele poderia ter se tornado espírita, sim. Mas como ele era dessa maneira, não tem jeito. Quando coloca aqui, ó, neles a incredulidade é inata, né, assim como a crença em outros também é inata, então tem gente que crê desde sempre, porque já tem isso em si. Se a gente pegar... Kardec vai mencionar alguns casos assim na Revista Espírita ali. Em 1861, a gente fez o último programa lá do Revista Espírita de fevereiro de 61, e coincidentemente ou não, né, foi essa semana, inclusive, sábado agora, o relato de um suicida, era um suicida, um materialista, o suicídio de um materialista, está lá em fevereiro de 61. Então, eles evocam esse suicida, ele dá o seu relato ali, né, e aí Kardec, nas observações, vai falar a respeito do materialismo e vai falar assim, olha, muita gente coloca que se é da forma como a gente entende e está disposto na doutrina espírita, onde nós passamos várias vezes pelo plano espiritual e nós trazemos em nós as inclinações, as vivências ali, mesmo que a gente não se lembre perfeitamente o que é, a gente traz esse sentimento em nós. Então, é meio estranho uma pessoa ser materialista, porque como a gente passa muitas vezes nas reencarnações pelo plano espiritual, seria mais aceitável que a gente tivesse essa condição de compreender que existe uma alma, que existe um mundo diferente do mundo material e tudo mais. E aí Kardec pontua que isso, na verdade, é para muitos espíritos uma prova ou uma expiação. Ele vir com esta dúvida ou vir sem essa condição aqui, com essa incredulidade inata. E a gente vê pelo sofrimento dele no plano espiritual o quanto é doloroso isso. Então, Kardec pontua, não é que toda pessoa que é materialista é porque ele está numa prova ou numa expiação para isso, mas o que Kardec coloca é que, em alguns casos, isso pode acontecer propositalmente. É uma prova para aquele espírito, ou é uma expiação para aquele espírito, porque é um vazio tremendo, né? É um vazio tremendo. A espiritualidade, e aí ela não depende da religião, a espiritualidade é uma coisa extremamente reconfortante. Você saber que existe algo além da sua vida, que você vai continuar o seu processo e que aqueles que se foram antes de você estão vivos ainda, isso é extremamente reconfortante. Né? E até para que a gente possa viver a nossa vida no meio desse mundão aqui de expiação e provas, imagina, o materialista é difícil demais, né? Por isso que muitos acabam ficando melancólicos, alguns se suicidam, outros vivem uma vida totalmente desregrada, porque não estão nem aí com nada, porque é um vazio, você não tem uma esperança no futuro. Você não tem. Kardec vai colocar aqui, ele anteviu alguma coisa agora nessa condição que ele está, e olha o conforto que já deu para ele. Ele está sofrendo pra caramba lá por tudo que ele fez, pelos enganos que ele teve
na sua vida. Mas só o momento que ele vê que há uma forma dele se conduzir ali, é onde ele ele faz a prece, pede que Deus ouça a prece e tal, porque ele percebeu a bondade divina. E isso é extremamente reconfortante aqui. Então, é interessante quando Kardec coloca isso, né, que o espírito, muitas vezes, é cerceado, essa condição inata dele de crer, para que ele seja aprovado ou que ele passe por uma expiação aqui. E é claro que a gente tem um conjunto de espíritos que não tem essa vivência, não tem essa condição de relembrar do plano espiritual, porque muitos ainda estão tão materializados que passam pelo plano espiritual e nem percebem. Então, eles passam ali, não sabem nem que morreram, têm uma reencarnação compulsória e segue o jogo ali, e não tiveram grandes experiências ainda espiritualizadas ali, de vivência no plano espiritual, que se lembrem, que possam se lembrar. Ele vai falar aqui que, tendo o senhor Cláudio morrido voluntariamente como um cego espiritual, olha que frase pesada, né? Ele morreu voluntariamente. Por quê? Porque estava ali para ele, estavam as condições dele poder identificar isso aí, ele tinha condição para isso, ele tinha inteligência para isso ali. Então, tendo ele morrido voluntariamente como um cego espiritual, é natural que ele não reconheça e se reconheça no mundo espiritual, o mundo que ele não quis estudar. Então, ele se fechou para isso, ele estava esperando nada, né? Esse é o sofrimento demonstrado por vários suicidas, não é? Quando eles vêm relatar a sua experiência. A primeira coisa que eles têm é a tremenda frustração de não ter se livrado dos problemas. Então, ele tenta dar um fim na vida porque ele fala, bom, eu não tenho mais nada depois disso. Então, se eu morrer agora ou morrer daqui 10 anos, que diferença vai fazer? É nada mesmo. Então, nada é como uma noite sem sono ali. Você deitou, apagou, você não lembra mais nada. Então, é isso, acabou, não tem mais nada. Aí ele vai lá, comete esse ato impensado, infeliz, e descobre que não é bem assim. Então, é o que ele vai colocar aqui. Ele não quis estudar esse mundo, ele não reconhecia esse mundo, difícil para ele. Até ele compreender que ele pode estar num lugar desse, que ele não acreditava de jeito nenhum, leva um tempo ali. Então, é natural que ele duvide da sua existência, né, e que ele tenha uma incerteza do que vai acontecer com ele, uma vez que ele se descobriu ali. Então, Mário, pois não. Eu acho que esse final, né, ele traz muito aquilo, a quem muito é dado, muito será cobrado, né? Então, é muito diferente de alguém que não teve acesso. Você vê o peso que foi, né? O conhecimento e a capacidade intelectual para compreensão, né? O peso que isso teve nesse momento, né? Em tudo que ele está vivendo. Ou seja, ele teve não só isso como oportunidades, né? Inclusive a dor foi uma oportunidade também. Então, eu achei muito interessante, assim, a ênfase que se deu aí, né? Como se fosse uma coisa, olha, ele teve as condições ideais, né? Então, serve para a gente também pensar, né? Se a gente está fazendo bom uso das condições que a gente tem, porque é muita responsabilidade, né? Né? Esse texto aqui faz a gente pensar num monte de coisa, né? Essa história, quando Kardec chama ali a responsabilidade da gente ao enfrentar um efeito ali, buscar essa causa, né? Então, isso a gente já tem em várias situações da vida. Então, aconteceu uma coisa, um fato grave na sua vida, algo que vai mudar a sua vida, isso é um efeito, procura a causa, né? Por que será? Primeiro, por que será que aconteceu isso? Uma vez que o acaso não existe, por que aconteceu? E segundo, o que está querendo me ensinar? O que eu tenho que aprender desse processo, né? Então, foi o que você citou aí, Soraya, da dor, né? Que é o que Kardec coloca, ele teve essa grande oportunidade no final ali, que é uma voz que vai explicar para ele ali o que ele... chamá-lo para reflexões mais profundas e que ele mesmo assim não conseguiu ouvir. Então, é importante, esse texto traz essa reflexão aí para a gente fazer, né? Analisar cada coisa que acontece com a gente e procurar essa causa, né, do porquê e para quê. Né? Por que aconteceu e para que aconteceu? Não é por acaso. Não é por acaso que a gente está na situação que nós estamos, com as pessoas que nós estamos, no trabalho que nós estamos, né, na cidade que nós estamos, no país que nós estamos, no momento que nós estamos. Não é por acaso. Né? Por quê? O que eu fiz para me enfiar nessa situação e
para quê? Como eu posso tirar o melhor proveito dessa situação em que eu estou? Então, sempre lutando para melhorar, porque o próprio lutar é se melhorar. Então, isso é super importante também. É uma coisa que, muitas vezes, você vê a pessoa ali num processo doloroso de alguma situação, não, mas é assim mesmo, está no meu planejamento reencarnatório, então eu tenho que aceitar e tal. Você tem que aceitar, mas você é obrigado a lutar. Faz parte do processo você lutar para você mudar essa situação. Aceitar passivamente não é a melhor situação em nenhum processo. É aceitar sim, mas não passivamente. Ele vai falar aqui, para fechar esse texto, que ele parece já entrever um clarão, né? Então, ele parece entrever um clarão que se ele o seguir, vai o conduzir a um porto. Então, o Kardec está colocando aqui o que a gente mencionou lá naquela frase, quando ele falou lá, né, que talvez ele pudesse fazer alguma coisa no outro dia. Então, o Kardec vai pontuar isso aqui. Ele parece já ter visto um caminho, um clarão ali. Se eu for por aqui, eu chego no porto. E aí, olha o que Kardec coloca aqui. É preciso, pelos seus louváveis esforços, é preciso sustentá-lo pela prece. Então, ele chama os companheiros ali, para se juntarem na sustentação desse espírito pela prece, por quê? Pelos esforços que ele demonstrou estar fazendo. Então, ele está sofrendo, ele foi, de fato, uma pessoa que ele foi enraizada lá no materialismo, mas ele já compreendeu, ele já viu esse clarão e ele já está trabalhando para se modificar. Mas é muito difícil para ele. Ele está lá orando, ele tentando, mas nós já sabemos a influência de uma prece de terceiros. Então, é por isso que Kardec vai falar aqui, é preciso sustentá-lo pela prece, por conta dos seus louváveis esforços. Então, é interessante, porque ele primeiro faz uma pontuação severa, Ele voluntariamente, ele morreu voluntariamente como um cego espiritual. Então, foi culpa dele ter morrido como um cego espiritual. Olha só, esse é Kardec falando para ele. Então, voluntariamente ele morreu. Beleza. Só que nós temos aqui agora, é preciso, é uma obrigação aqui, é preciso sustentá-lo. É preciso sustentá-lo pela prece, porque ele teve louváveis esforços aí em se modificar. Então, dentro da lógica racional de Kardec ali, ele está simplesmente reproduzindo, a bondade divina também. Então, não podia ser diferente. O que Deus faz conosco? Deus nos deixa o livre-arbítrio, a gente vai lá, toma as nossas decisões, muitas delas equivocadas, e a gente vai entrar em processos de expiação por conta disso, de sofrimento, de perturbação por conta disso, mas está sempre o clarão ali. Tem sempre os espíritos nos ajudando, nosso anjo guardião, os espíritos familiares, os encarnados que podem aí, tendo ou não tido contato conosco, nos ajudar por um processo de caridade ou de afinidade qualquer, mas, em última instância, depende da nossa vontade. O livre-arbítrio de novo. Não adianta eu ficar passivo lá esperando alguém orar por mim para eu achar o caminho. Não. Eu estou no plano espiritual, estou perturbado, tá bom. A hora que eu tiver um mínimo de clareza, fazer esse conjunto de raciocínios aqui, que nem sempre é fácil, que o Cláudio fez, e buscar esse clarão. Como é que eu saio daqui? Como é que eu saio desse buraco? Então, veja, Soraya, além da gente ter uma grande responsabilidade, mas a gente tem um mapa também, Se a gente, de repente, chegar lá e falar, cara, eu estou em maus lençóis aqui, de tudo a gente ainda tem. Olha a beleza dessa doutrina, Ela dá o caminho aqui, ela te permite errar, ela te permite tomar uma trilha diferente, mas mesmo assim ela tem um mapa na mão. Não desampara, Hã? Não desampara, Não desampara, Não desampara. Então, ali a gente pode fazer essa conexão com os espíritos amigos, assim que a gente tem a clareza da situação que a gente está. Então, é uma bênção tremenda, É um mapa mesmo aí da mina. Beleza, meninos? Mais alguma coisa? Se não, fechamos por aqui. 19h59. Bom final de semana para todos. Boa Páscoa. Obrigada, e a gente se vê na próxima quarta. Para você também, para todos vocês. Tchau, pessoal. Boa Páscoa. Beijo. Muita paz. Obrigado, gente. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada.